Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CS Jurídico Cast. Direito claro e informação segura. Falando uma verdade, quem nunca perdeu o sono por conta de dinheiro? Seja por uma dívida inesperada ou até mesmo com receio de adentrar, de cair um golpe ou por não saber se organizar financeiramente. A temática de hoje está atrelada à vida cotidiana das pessoas. E por isso o episódio é tão importante. O assunto de hoje está vinculado à sua qualidade de vida, que muitas pessoas deixam de lado até se tornar um problema. O tema de hoje é dinheiro, dívidas e decisões. Como se proteger financeiramente no Brasil de hoje. E para essa temática muito reflexiva, trouxemos alguém que é especialista no assunto. O nome dele é Álvaro Matheus Couto, economista, planejador financeiro, com inúmeras certificações. Sejam muito bem-vindos, doutores, seja muito bem-vindo, Álvaro. Muito obrigado. Né? Para que os ouvintes possam conhecer um pouco mais, fala para mim, né, para nós, respectivamente, sobre a tua trajetória nesse mundo econômico, né? Quem é Álvaro? Bom dia, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, a oportunidade de participar aqui do podcast de vocês, tá? E seguinte, falando um pouco sobre mim, né? Eu sou economista hoje, planejador financeiro, consultor de investimento e também tenho algumas certificações. Pela Ambima, eu tenho a de especialista de investimentos, que é o CEA, tenho a de especialista em gestão de patrimônio, CFG, e tenho algumas pela Tech Finance também, que é a de Wealth Planner, planejador financeiro, e eu tenho a de educador financeiro também pela Tech Finance. Hoje eu sou economista e tenho um MBA em finanças também. Altamente qualificado, hein? Verdade. Vai ser muita informação importante aqui hoje. E para uma temática totalmente relevante, né? Principalmente no contexto atual do Brasil. Porque se a gente pensar, hoje estamos na questão de uma crise. Muitos especialistas falam que a crise financeira propriamente dita não chegou ainda. Não é isso? Perfeito. Mas já vivenciamos realmente uma situação, muitas pessoas já vivenciam uma situação muito de escassez automaticamente. Né? A Selic hoje alcançou, né, 15%, tendo inflação, né, juros altos, e as pessoas propriamente ditas, eles só têm noção quando realmente esse impacto chega no bolso. É quando, de fato, a ficha cai para muitos deles. E aproveitando esse gancho, né, aproveitando também essa questão da qualificação de Álvaro, a experiência dele nesse âmbito financeiro, Álvaro, na tua opinião, como especialista, hoje, o que você me diz em relação ao cenário atual? Por que tantas pessoas se encontram endividadas no Brasil? Claro que nós sabemos, né, como eu mencionei, em relação à questão dos juros, da inflação, mas o que está, na tua opinião, por detrás desse cenário tão difícil hoje no Brasil? Pronto, vamos lá. Para a gente começar a entrar nesse assunto, a gente tem que entender que a gente está no Brasil. E o Brasil, ele nunca foi uma referência sobre educação financeira, sobre uma boa organização, até porque falar de dinheiro hoje no Brasil é um tabu. Sim. E as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre isso, de aprender, de tomar as decisões corretas financeiramente. Então, isso está intrínseco na nossa cultura, né? Na cultura brasileira, diferentemente de outros países desenvolvidos, como Estados Unidos ou alguns países da Europa, que têm o oposto desse histórico que a gente tem aqui no Brasil. Mas falando um pouquinho de cenário, hoje a gente está vivendo um cenário muito peculiar. Como a senhora doutora mesmo disse, a gente está com a Selic de 15%. Quarta-feira passada, agora a gente teve reunião do Copom, que manteve essa taxa. E para quem está assistindo a gente que não sabe o impacto, poxa, Selic de 15%, o que é isso? A Selic é a nossa taxa básica de juros da economia. Todas as taxas que você imagina da economia são baseadas nela. Sejam taxas de empréstimo, taxas de financiamento, taxas de investimento, taxa de valuation de empresas, tudo é baseado na taxa básica de juros, que é a Selic. A Selic está em 15%. 15% é uma taxa extremamente alta para a economia. Para você ter noção, é a taxa mais alta dos últimos 20 anos aqui no Brasil. Então, é uma taxa historicamente muito alta. E isso tem um impacto muito negativo na economia. Porque quando essa taxa está alta, o que acontece? O crédito fica mais caro, financiamento fica mais caro, juros ficam mais caros, e as pessoas não pegam mais crédito,
não empreendem, as dívidas ficam mais custosas, consomem uma parte maior do próprio orçamento, então elas têm menos dinheiro sobrando para fazer outras coisas. Os empresários, eles têm menos capital de giro para conseguir fazer investimentos e crescer a empresa. Enfim, é uma trava de fato que existe ali na economia, essa Selic alta. Mas o grande ponto da Selic alta é porque, apesar de ser um fator negativo para a economia, a Selic alta ela está alta por um motivo. E esse grande motivo é porque a Selic é um remédio para a inflação. A inflação é o grande vilão da economia, porque a inflação ela é responsável pela perca de poder monetário. Ou seja, o nosso dinheiro cada vez está valendo menos, com a inflação passando. Um exemplo prático para mostrar para o pessoal, para eles entenderem de forma menos técnica, é que a gente vê todo mês o preço do mercado subindo. A gente vê todo mês o preço dos imóveis, o preço dos carros, o preço dos bens em geral subindo. Sim. E o que isso significa? Na realidade, os preços das coisas não estão subindo. É o nosso dinheiro que está perdendo valor a cada dia. Que está sendo efetivamente desvalorizado. Exatamente. A gente tem uma moeda hoje que é o real. O real é a nossa moeda aqui no Brasil mais vitoriosa. E um dado importante, tá? Sobre essa moeda. Ela foi instituída lá em 94, né? No Plano Real. Tá fazendo 31 anos aproximadamente, nesse ano agora. E de lá pra cá, de 94 pra cá, essa moeda já perdeu 87% do seu valor de compra. É a mesma coisa de eu te dizer que R$100 de 94 equivalem a R$13 hoje. Nossa. Então, essa perda de valor monetário é uma coisa muito impactante e que a gente vê na prática. E isso deixa cada vez mais difícil as pessoas de adquirirem bens, de realizarem sonhos. Por isso que as pessoas sentem que, tá cada vez mais difícil ter um carro. A gente tá tem cada essa vez sensação. mais Com difícil ter certeza. uma casa, cada vez mais difícil pagar as contas. É porque tá verdade. tudo muito caro, eu não consigo fazer mercado, eu não consigo... E esse impacto é o vilão, que é exatamente a inflação, que corrói nosso poder de compra. E o que é que faz ela oscilar, assim, de forma considerável, né? Porque você diz que hoje em dia é o maior índice que tem. Isso, pronto. Ó, existe um índice no Brasil que é o índice oficial da inflação, se chama IPCA. Ele é o índice de preço do consumidor amplo. Ele é medido de uma forma muito simples. Ele pega o governo, né, o IBGE, que mede esse índice, ele calcula a média de consumo das famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. Ou seja, ela pega a média desse consumo dessas famílias e aí a variação média desses preços se traduz ali no índice do IPCA, tá bom? Certo. Qual que é o grande ponto disso? Por que esse IPCA varia tanto? Porque esse IPCA está diretamente ligado a diversos fatores da economia. Um deles principais é o dólar. Por que o dólar? Porque a gente importa muito lá de fora, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto do impacto do dólar é porque o meio logístico que a gente mais utiliza aqui no Brasil são as rodovias, são os caminhões, para fazer a logística de encomendas, de bens, Sim. enfim, de toda a cadeia de entrega aqui no Brasil. E os caminhões utilizam o quê? Diesel, gasolina nos carros, e gasolina e diesel é commodity. Como é precificado isso? Em dólar. Então, a gasolina é commodity precificada em dólar, o diesel commodity precificado em dólar. Enfim, e vários outros impactos. Fora o dólar, a gente tem a variação da inflação, por exemplo, de um risco. Hoje, a gente está vivendo um cenário político e econômico também desafiador. A gente tem muita incerteza no mercado sobre o ponto de que a gente vai conseguir arcar realmente com essa dívida hoje que o Brasil tem, né, a dívida pública, se isso realmente a gente vai conseguir passar por isso, se as questões do INSS vão ser resolvidas. Acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também de previdência pública hoje, que é um ponto também muito delicado, que impacta. Então, existem várias coisas que influenciam direta e indiretamente Sim. na inflação. Às vezes a gente não tem essa percepção, né? A gente realmente não compreende que tudo isso gera um impacto pra gente que mora aqui no Brasil, né? Inclusive o dólar. A Exato. gente sente, né, esse impacto. Esse impacto, tantas circunstâncias que podem ocasionar a questão do endividamento. Porque quando a gente escuta, no noção geral, a questão de endividamento em si, tudo está atrelado à questão dos juros, especificamente das irregularidades. Eu falo isso como advogada bancária, não é? E o que vem por trás, ou seja, são inúmeras circunstâncias, como ele pontuou aqui. Sim. Né? A questão do dólar, o aumento do dólar, que vem impactando diretamente a economia do Brasil.
não é, Álvaro? Exato. Tem alguma dica que você possa apresentar aqui para os nossos ouvintes, especificamente no que concerne ao endividamento? Como eles podem, por assim dizer, conseguir remanejar, né, a questão das despesas para tentar sair um pouquinho dessa contextualização? Bom, Trazer para um viés mais prático, né? Sim, importante, importante. o bom e velho planejamento e educação financeira só funciona quando ele é didático. Então, tem algumas dicas importantes. Por exemplo, uma dica muito bacana que eu sempre gosto de falar é a diferença de empréstimo e financiamento. Muita gente não sabe a diferença de empréstimo e financiamento. Você fala, poxa, as duas coisas eu estou pegando dinheiro no banco. Mas existe uma diferença muito grande, por exemplo, de empréstimo e financiamento, e é importante o pessoal saber, porque até para solicitação na sua instituição financeira, você escolher a linha certa. O empréstimo, ele é sempre mais caro que o financiamento. E por que isso acontece? Tanto na ótica do cliente quanto na ótica do banco. Quando o cliente solicita um crédito, ele está pedindo dinheiro emprestado. Para quê? Não importa, ele está pedindo dinheiro. Quando é feito um financiamento, aquela pessoa que está financiando, ela está adquirindo um bem, ela quer um capital para adquirir um imóvel, para adquirir um carro, para aumentar o seu padrão de vida, aumentar, enfim, e Sim. crescer socialmente ali, financeiramente, se desenvolver. Então, as taxas para esse perfil acabam sendo muito mais baixas, por exemplo, do que para o perfil de empréstimo. Então, isso é uma coisa muito importante que a maioria das pessoas confunde. Interessante, bom saber disso, viu? Demais. Tem uma coisa também que é, quanto mais fácil o acesso ao crédito, geralmente mais caro ele é. Isso é muito bacana, é um ponto muito importante. Do empréstimo pessoal, né? Isso, do cheque especial, Do por cheque exemplo, especial também. Por quê? Como é que se funciona? Por trás, assim, brevemente, para vocês entenderem. Muitas vezes, a gente, como pessoa mesmo, quer pegar um empréstimo. Muita gente não se sente tão bem pegando empréstimo. Sim. Se sente assim, poxa, tô pegando um empréstimo, será que o meu gerente vai achar que eu tô precisando de dinheiro? Será que ele vai achar que eu não tô conseguindo pagar minhas contas? Sim. Muita gente tem esse receio de adquirir crédito em instituição financeira pensando isso. Fica com vergonha, às vezes, de fazer isso, né? Sim. E aí prefere, muitas vezes, abrir o aplicativo, contratar ou utilizar o limite do cheque especial que está lá disponível. Você não precisa pedir para ninguém. E aí você tem acesso a esse limite de conta. Só que esse limite de cheque especial tem os juros de 8% ao mês. Lembra que eu falei que a Selic estava alta 15 ao ano? 8, 9, 10% ao mês de Diferença juros. gritante. E se você contrata um crédito, por exemplo, com seu gerente, numa agência bancária ou algo do tipo, você pode conseguir hoje termos de 3% ao mês, 2,5%, a depender, claro, das suas qualificações ali, seu rate, algumas informações que interferem ali para você ter taxas mais baratas na instituição. Mas isso é um ponto também muito importante. Com certeza, sem dúvidas. Álvaro, deixa eu te fazer uma pergunta. Sabemos que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. A dívida pública hoje, salvo o melhor juízo, está passando de 7 trilhões. Você, como economista, deve saber melhor do que eu. E a atual gestão, nós temos muitas dívidas, não estamos tendo cortes de gastos, estamos tendo aumento de impostos. E por que eu falei que palavras convencem? Mas o exemplo arrasta. Porque nós também temos uma população super endividada. Sim. Em um dos episódios aqui do CS Jurídico Cast, nós tratamos sobre o superendividamento e a possibilidade de repactuação das dívidas. Mas sabemos que também existem outros programas, como o Desenrola Brasil, por exemplo. E eu gostaria que você falasse um pouco, se possível, e o que as pessoas precisam saber antes de aderirem a um negócio como esse. Ótima pergunta, doutor. Hoje a gente tem dado do CNN, de pesquisas demonstradas, que mais de 77% das famílias brasileiras são endividadas. Isso é um ponto muito bacana. E quando você traz que a palavra convence, mais exemplo arrasta, é muito verdade, porque a gente está vivendo uma situação muito difícil no Brasil com essa questão fiscal realmente. E existem alguns programas, como por exemplo Desenrola Brasil, que eles ajudam sim as pessoas. Na minha opinião, eles ajudam sim as pessoas a ter esse fôlego financeiro e ajustar melhor as suas dívidas. O que é importante entender sobre isso? Ou essas medidas, Desenrola Brasil ou algumas outras que já tiveram anteriormente, apesar de elas serem positivas, elas são um paliativo, elas são uma solução temporária.
porque ela não ataca exatamente a raiz do problema. Esse é um ponto importante a ser levado em consideração. Porque na medida que as pessoas fazem essa operação, por exemplo, no Desenrola Brasil, e conseguem ajustar as suas dívidas, elas tendem a cometer os mesmos erros que fizeram elas estarem endividadas anteriormente. Se elas não mudarem a atitude, não se educarem mais financeiramente, porque se elas chegaram nesse problema numa primeira vez, depois de um ajuste, é só questão de tempo para isso acontecer de novo. Então, a raiz do problema seria a educação financeira. Exato. Inclusive, existem dados que essas pessoas que passam por esses programas tendem a reincidir, exatamente porque é um paliativo, mas não é tratado exatamente a raiz do problema. Perfeito. Então, esse é um ponto bacana. Só que, além disso, é importante, claro, sempre quando você vai fazer qualquer negociação, seja através de problema de governo, seja através de instituição financeira, negociações que serão feitas ali dentro do banco que você tem conta, enfim, é sempre importante você fazer conta. Você ter um profissional que te assessore, que entenda sobre aquilo ali, alguém da sua família, para conseguir entender realmente, ver se faz sentido aquela negociação. Porque hoje no Brasil, a gente tem um problema muito grande, porque o brasileiro só olha a parcela. E isso é um problema muito sério. É verdade. Quando você vai comprar uma coisa no cartão, por exemplo, a pessoa quer saber quanto fica a parcela. Quando você vai financiar alguma coisa, quanto fica a parcela, mas não... A parcela não é o mais importante, No caso, você tem que entender. O que seria o valor montante final? O montante. O Tem um valor detalhe, final, né? tem um detalhe aí nessa questão, porque muita gente pensa que não, mas as nossas celebridades, os ícones nacionais, eles influenciam muito. E tem um artista famoso, bem conhecido no Brasil inteiro, não vou aqui dizer o nome, e ele... Certa vez ele diz, eu não quero saber quanto é, eu quero saber em quantas vezes parcela. E a população absorve isso. Né? Mas ali a gente está falando de um indivíduo que não precisa parcelar absolutamente nada. Exato. Mesmo assim, ele de repente parcela. E a população entra nisso como uma verdade e acaba se prejudicando. Com certeza. Demais. De fato. A gente tá falando muito aqui sobre... Só uma pergunta, né? É importante, porque eu também quero... agregar conhecimento aqui. Perfeito. A gente fala sobre educação financeira e a maioria das pessoas acha que é mais para quem tem dinheiro, né? Uhum. A gente tem essa percepção de... Justamente, eu acredito, por conta da falta, né, da educação financeira desde cedo. E o que é que vem a ser entendido, de fato, como investimento, como essa educação financeira? Por que ela é tão importante, né, pra gente hoje em dia? Vamos lá. Essa pergunta é ótima e você trouxe um gancho excelente, porque muita gente tem esse pensamento realmente. Ah, não, mas entender de dinheiro é para quem tem dinheiro. Cuidar de educação financeira, planejamento é só para quem tem. Mas a grande verdade é que a educação e o planejamento financeiro é muito mais para quem não tem do que para quem tem. Porque pensa comigo, o cara que tem investimentos, que já juntou uma reserva, que já juntou patrimônio ao longo da vida dele, ele já tem educação financeira. Ele entende que ele tem que gastar menos do que ganha, ele entende que ele tem que poupar uma parte da renda, investir esse dinheiro para esse patrimônio crescer, e por isso ele tem dinheiro. Salvo as exceções de vencedores de prêmios, algo do tipo, Sim. né? Ou heranças, né? Herdeiros, que o índice de perda desse dinheiro é muito grande. Eu já ia falar isso. Isso é um Inclusive, ponto. você pode ganhar o dinheiro que for, mas se você não tiver a educação, a consciência, você acaba com o dinheiro numa velocidade assustadora. Ele vai embora. O que melhor desses programas de reality... Para exemplificar. Para exemplificar, doutora. Que eles vêm e ganham um montante considerável. E muitas vezes, depois de alguns anos, eles retornam à condição anterior. Isso, perfeito. Ou seja, teve uma mesmo, especificamente, que ela trabalhava como doméstica, ela teve, né, ganhou o programa, teve o dinheiro, taranã, ela conseguiu dilapidar todo o patrimônio, por assim dizer, Álvaro, me permita, num prazo de 2 anos. Que quando foram buscar realmente o que ela tinha feito com o dinheiro, qual foi o investimento, nenhum. Ela foi comprando, foi dando festas, não houve qualquer espécie de investimento, ou seja, são nessas hipóteses também, como outras tantas que a Álvaro trouxe aqui, a importância da educação financeira. Perfeito. Como, na minha experiência como advogada especialista em direito bancário, muitos clientes chegam no escritório justamente endividados. E por mais que eu trabalhe, por assim dizer, em caráter, né, repressivo, eu sempre indico a questão da importância da educação financeira. Essa semana, inclusive, eu falei de você para um cliente meu
indicando e falando que, olha, eu conheço um profissional, ele é economista, ele é planejador financeiro, ele realmente tem o conhecimento e ele pode te ajudar. Porque não basta, foi como o Álvaro mesmo disse, não basta a gente vir aqui numa ação revisional, numa repactuação, como o doutor Nelson bem pontuou aqui, nós conseguimos tirar você dessa contextualização se futuramente você retornar. Ou seja, você precisa ter o conhecimento. Você precisa de alguém para te orientar, para te direcionar automaticamente. Isso. Não é isso, não? Perfeito. Sua fala foi cirúrgica. Perfeito, isso aí. É isso. E tem um ponto muito importante, exatamente continuando ali a questão dessa parte de só cuida de dinheiro ou só precisa saber de dinheiro quem tem dinheiro, que é o ponto que esse cara que tem dinheiro, ele precisa muito mais, às vezes, de um consultor de investimento. É o cara que precisa de alguém para ajudar a cuidar do dinheiro dele, para ele continuar trabalhando. Um médico, por exemplo, ele não tem tempo para nada. Então, ele tem que focar, ele não pode perder 1 a 2 horas do dia dele estudando investimento, esquece. É um péssimo negócio. Ele tem que focar na carreira dele e ganhar dinheiro. E ter uma pessoa que cuide do patrimônio dele, sem conflito de interesse, com princípios, enfim, tudo que a gente já conhece. Muito importante. Quando a gente fala em banco, em investidor, em investimento e consultor financeiro, a gente já olha assim, né? Com um certo preconceito, com medo de fato de ser lesado. Exato. Tem um mercado hoje de assessoria de investimento, inclusive, que é um mercado que tem uma sementinha ali de conflito. A gente está tentando brigar um pouco contra isso, a gente está mudando um pouco esse modelo, mas é um modelo de comissão, basicamente. E aí esse modelo de investimento através de comissão não é vantajoso para o cliente, porque cria um problema ali no sentido de, se eu estou te indicando e eu ganho comissão pelo que eu estou te indicando, o que me impede de não te indicar o que é melhor para você, mas sim o que me dá mais comissão? Com certeza. Então, isso cria um tabu ali no mercado financeiro que a gente vem tentando ajustar, mas hoje em dia já existem consultorias financeiras que trabalham no modelo, por exemplo, de contrato fechado. O cara não ganha nada sobre comissão para ele ter exatamente você como prioridade e seus investimentos como prioridade. Então, e não eventual lucro que ele possa vir a ter, né? Exato, é fechado num contrato. Gera uma maior segurança, sem dúvida. Ele fica livre de conflitos para conseguir te atender da melhor forma. Álvaro, deixa eu fazer mais uma pergunta para o público em geral, e eu sei que muita gente super endividada, de forma prática, o que essas pessoas precisam fazer, como aprender de forma prática a educação financeira, já que nas escolas públicas, até então, eu desconheço se tem alguma matéria, não tive, vim de escola pública, não tive educação financeira. Então, assim, de forma prática, como aprender educação financeira? Pronto, vamos lá. Hoje, o maior meio de educação financeira é a internet. A gente vê esse crescimento muito forte, a democratização dos conteúdos, não só de finanças, mas todos os outros, através dos meios digitais. Isso está muito em alta. Desde 2020, na época da pandemia, isso cresceu de forma muito relevante. O grande problema desse acesso a esses conteúdos é porque você tem que ficar muito esperto sobre quem está falando e se essa pessoa sabe o que ela está falando. Porque tem muito conteúdo por aí, só que também tem muito conteúdo bom e muito conteúdo ruim. Dica pontual, Álvaro. E aqui eu vou, falar um pouquinho da importância, não te interrompendo, mas só fazendo um gancho da importância de termos um ambiente como esse aqui, que é o propósito do CS Jurídico Cast, justamente propiciar um conhecimento de qualidade com profissionais altamente qualificados, para justamente levar um melhor conhecimento para a sociedade, um conhecimento para que a sociedade utilize de forma muito mais assertiva, consiga assegurar os seus direitos respectivamente. Mas só desenvolvendo, Álvaro, a pergunta de Dr. Nelson, viu? Pode continuar. Eu só queria fazer a ponderação da importância desse ambiente. A gente está aqui hoje, entende? Discutindo uma temática tão relevante como a questão de endividamento, como a questão de dívidas e planejamento, e educação financeira especificamente, que é um tema basilar, que leva, que vai desencadeando todos esses pontos. Exato, foi uma excelente pontuação, inclusive, sobre essa questão de você checar realmente, onde você está consumindo conteúdo e sempre buscar conteúdos válidos ali. E além disso, voltando um pouco para a questão de dicas, por exemplo, financeiras, ou onde você consegue aprender educação financeira, realmente tem alguns programas. Nos últimos 2 anos, iniciou ali programas de educação financeira nas escolas, só que ainda é algo muito tímido. A gente não vê ainda algo pujante, ou algo que está fazendo grande diferença. Talvez ainda não, espero por isso, mas um ponto básico
para educação financeira é o seguinte, ajuda de um profissional. Não tem como eu falar, poxa, você tá se sentindo doente, doutor. E aí eu falo, poxa, então vai ver um vídeo no YouTube para ver o seu sintoma, vai no Google para ver o que você tá sentindo, para ver o que você toma para você se automedicar. Se você olhar no Google, você vai dizer, morri. Já tô morrendo, já tô em estágio não terminal. funciona. Não é o correto, mas a gente não faz é o correto. Exato, a gente acaba fazendo, é natural, só que não é o correto. Quem não passa por isso, hein, Nelson? Como advogado. Qualquer advogado. Então, o principal ponto para ter uma boa educação financeira é a procura de um bom profissional para te ajudar, de fato, te orientar, exatamente porque falando de finanças pessoais, eu gosto de falar que finanças pessoais são muito mais pessoais do que finanças. Cada um tem a sua, cada caso é específico. Todos aqui nessa mesa tiveram experiências diferentes sobre finanças em casa, com os amigos, com a família, com colegas de trabalho, e tudo isso impacta como você vê o dinheiro, as atitudes que você toma, o ambiente que você viveu até aqui, tudo isso tem um impacto muito grande sobre como você vê o dinheiro, como você pensa sobre dinheiro. A gente tem alguns ditos que falam que, por exemplo, o dinheiro é a raiz de todo mal, ou algo o dinheiro do tipo. é sujo. O dinheiro é sujo. Tanto que quando pega dinheiro, vai lavar a mão. Isso, aquela crítica sobre dinheiro aqui, que existe aqui no Brasil muito forte, né? E isso impacta direto ou indiretamente as pessoas também. Então, só para finalizar aqui, um ponto que eu acho que é primordial é exatamente a procura de um bom profissional para a sua orientação. Porque essa pessoa vai entender sobre você, doutor Nelson, você, doutora Camila, doutora Iana, quem é você? Quais são os seus objetivos? Quais seus planos? Como está a sua vida financeira ou de como ajustar? Muita gente tem medo de, mas o meu caso está perdido. Não, mas o que tu está devendo aqui não tem jeito, eu vou largar de mão. Não vou fazer nada para resolver porque não tem solução. E a resposta é que tem, tá? Tem solução. Pode não ser rápido, pode não ser fácil, pode demorar um pouco, pode dar trabalho, vai desejar esforço, vai ter esforço de todas as partes, tá? Tanto do consultor quanto de você que está querendo sair dessa situação, mas é possível de dar a volta por cima e de se reorganizar financeiramente, tá? Porque é matemática. Então, você fazendo as contas certas e fazendo os ajustes necessários, é possível de você ter uma vida sem um hiperendividamento ou algo do tipo. Porque existe uma questão também sobre dívidas, que existem dívidas saudáveis e dívidas não saudáveis. O que seria essas dívidas saudáveis e não saudáveis? Uma dívida saudável, por exemplo, hoje você quer comprar um imóvel, vamos imaginar. Hoje, se você for financiar o imóvel nas grandes instituições, nos grandes bancos, você vai pegar uma taxa aproximadamente de 12%, 13% ao ano. A gente falou que a Selic hoje está a 15% ao ano. Então, minimamente, se você tem o dinheiro do imóvel à vista e você financia, desde que o CET, né, que é o custo efetivo total, fique abaixo ali da taxa de juros, é mais interessante financeiramente que você invista o dinheiro e financie o imóvel. Porque sua dívida vai estar crescendo a 12%, 13% ao ano e você vai estar ganhando 15%, 16%, 17%, talvez pegando um título privado ali. E você vai ter mais ganho financeiro com essa diferença. Você vai estar ganhando mais do que perdendo na outra ponta. Entendi. Então, isso é uma dívida saudável. Aquisição e, além disso, você adquire um bem. O que é uma dívida não saudável? Poxa, um cheque especial. Que você vai rolando meses e meses e meses. Isso é insustentável, né? Um juros de 8%, 10%, 15% ao mês é um juros absurdo para qualquer tipo de dívida, tá? Sem dúvida. Então, é sempre importante entender e calcular quais dívidas que fazem sentido e as que não fazem. E também o momento atual. Poxa, às vezes é muito comum no Brasil ter o sonho da casa própria. Todo mundo quer ter um imóvel. Tem vários ditados também sobre isso, né? Sim. Que a gente escuta de ditado, só que tem uma verdade por trás. Aquilo de quem casa quer casa. Pô, quem casa quer casa. O sonho do brasileiro é ter um imóvel. É verdade. Sabe, eu tô pagando o juro, mas pelo menos é meu. Não tô pagando pra outra pessoa. Sabe, tem várias coisas nesse sentido que são ditos populares ali, mas que estão enraizados ali na nossa cultura, que é importante da gente entender isso e agir para tomar melhores decisões financeiras e entender, poxa, eu quero ter um imóvel, tudo bem, mas será que esse é o melhor momento de eu ter um imóvel? Talvez eu acabei de casar, não tenho reserva financeira, nem minha esposa, ou a gente tem uma reserva de emergência muito pequena ainda, porque a gente teve custo do casamento e tal. Pô, será que faz sentido a gente entrar numa dívida de um imóvel aqui agora? E, por exemplo, será que eu, comprando esse imóvel, se eu tiver uma promoção no meu trabalho que me desejar mobilidade, eu tiver que ir para outro estado, para outra cidade para trabalhar, para outro bairro,
poxa, eu quero ter filho, e aí eu tive um filho, a família cresceu, às vezes eu peguei um quarto-sala, preciso de 2 quartos agora. Poxa, mas aí a dívida que você fez financiado foi em 30, 35 anos. E aí vende, faz de novo, e aí você paga juros sobre a venda do financiamento, você paga imposto sobre o ganho de capital se você conseguir vender um valor maior, e tudo isso são coisas que vão dilapidando ali o seu patrimônio. Então é extremamente importante que, além de saber educação financeira, esse profissional, ele entenda a sua realidade, porque cada profissional tem uma abordagem, né? E cada cliente tem ali exatamente uma realidade. Quantas dicas valiosas estamos tendo aqui, não é, doutores? Principalmente no contexto de endividamento, no contexto político, o qual o Brasil se encontra hoje. Álvaro, estamos caminhando já para o final do nosso episódio e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão muito, como eu posso dizer, assim, assustadas perante o contexto econômico atual, que estão endividadas, que não sabem, propriamente dito, por onde começar. Claro que por tudo que você mencionou aqui, a gente tem um vetor, que é a ideia da educação financeira, a busca por conhecimento realmente é o ponto basilar, e um conhecimento técnico por um consultor, por alguém realmente que entende do assunto. Mas nesse primeiro momento, o que você diria, né, o que você deixaria de mensagem para essas pessoas que estão nessa contextualização e não sabem por o que fazer, né, perante tal sistematização? O grande ponto e a mensagem que eu deixo para vocês que estão assistindo a gente é a seguinte: não existe problema que não seja resolvido, tá? Que não possa ser resolvido. Então, muitas vezes você está passando por uma situação hoje que está mais difícil, que você acha que não tem solução, e como eu já disse até anteriormente, existe a possibilidade de resolver, tá? Com ajuda profissional, ou até você buscando e se dedicando, colocando a mão na massa e falando: eu preciso que isso aconteça, eu preciso resolver, então eu vou dar um jeito de resolver. E comprometer consigo mesmo, né, a resolver isso. Então, a gente tem vários profissionais aí, várias instituições que ajudam realmente nessa parte, né? A gente tem alguns programas de governo, como o Dr. Nelson trouxe aqui, como Desenrola Brasil. Então, existem vários pontos que te ajudam nisso. E é super importante para você ter uma qualidade de vida, para você ter uma vida mais feliz, para você, para sua família, no futuro, comece hoje. O maior arrependimento de todo investidor é não ter começado antes. É verdade. Então, antes foi o melhor momento. Hoje é o segundo melhor, porque você não tem como voltar no tempo. Então, começa hoje. Perfeito. Obrigada, viu, Álvaro, por estar aqui hoje, por compartilhar uma temática tão valorosa. Então, finalizando tudo, né, se dedica à questão da decisão. Né, tudo na vida, respectivamente, e claro que o mundo financeiro, o mundo das finanças não estariam fora, né, dessa perspectiva. E você que está assistindo, gostou do episódio? Curte, comenta, se inscreve, compartilha com as pessoas que precisam, que eu tenho certeza que muita gente precisa dessas dicas práticas, porque a partir de tudo que foi apresentado aqui hoje, automaticamente você já mudou a forma de lidar com o seu dinheiro. No CS Jurídico Cast temos um lema: onde o direito é ponte, não há barreira. Até o próximo episódio.